vamos iniciar os nossos estudos da noite, as nossas reflexões, agradecendo a Jesus por este momento que Ele nos proporciona de podermos nos instruir mais um pouco, exatamente o que Ele deixou escrito e nos pediu. Instruí-vos e assim vamos fazer, né? Muito bem. A leitura do texto hoje, do item, fica a cargo do nosso amigo Davidson. Davidson, você tem a palavra aí para a leitura. Então, vamos lá. Nós estamos no capítulo 6, item 6. Então, vamos lá, todos ligadíssimos. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados, venho lhes dizer que levem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentirei surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam um tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores. Ricos nas esferas superiores. Onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós, todo será, talvez, o mais resplandecente. O mais resplandecente. Ok? Em verdade, digo-vos, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo que frequentemente são muito miseráveis. Frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas. Um segundinho aqui que estão entrando ainda. Porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou. Criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila a fim de serdes os artifícios de vossa imortalidade. Esse texto veio do Espírito de Verdade, numa manifestação em Paris, ano 1861. O Espiritismo florescia. Eu passo agora para o nosso amigo Dan Quimar, que ele vai explicar esse texto numa ótica mais profunda. Muito bem, né? O texto nos fala sobre o nosso caminho, a nossa evolução, né? Porque nós chegamos aqui ignorantes, né? Sem conhecimento, e com a missão de evoluir. Isso é o que está traçado para nós.
Inclusive, ele nos diz aqui no texto, né? Traçai o vosso caminho, o vosso sulco, né? Que traçai o seu caminho para que possa se regenerar e se resignar e evoluir, não é verdade? E também diz o quê? Que através do trabalho das nossas mãos, né? Essas nossas mãos na matéria fornecem o pão para o nosso sustento, para o nosso alimento, para a gente se tornar saudável e forte, não é verdade? E as nossas almas, porém, não estão esquecidas, né? Como diz ele. O jardineiro divino, ele as cultiva no silêncio dos vossos pensamentos, né? E então, vejam que nós precisamos estar atentos com os dois lados, matéria e espírito, né? Porque ele resume tudo isso num seguinte pensamento nosso, né? Que os nossos sofrimentos é para a nossa elevação espiritual. É aí que nós vamos caminhando, elevando os nossos pensamentos, né? E as nossas sofrimentos, as nossas misérias, e nós formamos um tesouro através dessa nossa vivência, na verdade, e que nos torna rico para esferas superiores, nos torna ricos para esferas superiores. O que ele traz nessa frase? Né? Que nós estaremos em esferas superiores, estaremos numa vida espiritual plena, satisfazendo ao nosso Mestre Jesus. Porque é isso que ele objetiva para todos nós. A nossa resignação, a nossa evolução e a nossa correção do nosso pretérito, né? Então, vejam que no final da nossa lição, desse item que o Espírito da Verdade nos trouxe, né? No seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. Para, nos criou fracos, para quê? Para que a gente seja perfeito, porque a gente busque a nossa perfeição, né? Então, isto nós mesmos é que temos que modelar em nós, através do autoconhecimento, através da nossa manuseando a nossa argila, como diz ele no nosso texto, né? Então, para fim que nós sejamos artifícios da imortalidade, né? Então, as nossas reflexões vão direcionando no seguinte, né? A perfeição perante a espiritualidade não é sobre um ser impecável, aquele que anda direitinho, algo, né? Não é. Não é a impecabilidade que torna o ser perfeito, né? Mas sobre o processo de evolução contínua. Evolução contínua, olha isso. Nós temos que estar atentos para a nossa evolução contínua, o nosso autoconhecimento, a prática do bem, né? Então, isso tudo é que exige abandonar a nossa rigidez e focar em transformações internas, não é? Que nós nos regeneremos. É isso que é o grande objetivo, né? E isso tudo, a gente vai fazendo isso através dos hábitos diários, que são os principais pilares para a construção dessa nossa nova caminhada, né? E esse autoconhecimento é entender as nossas próprias sombras, né? As limitações, as emoções. E o primeiro passo para não se auto-sabotar. Por quê? Através do negativo, daqueles pensamentos que não nos pertencem, né? A gente está nos saboteando, a gente está se autodestruindo. Então, o autoconhecimento, o controle das nossas ações, muito importante, né? Agir sempre
com intenções puras, não é? Sem aquele velho hábito que o ser humano costuma ter, né? Mas, o que eu ganho com isso? Né? Então, não existe moeda de troca perante a espiritualidade. Tá? Existe a recompensa. A recompensa pelos bons atos que você praticou, pelos bons momentos que você viveu. Né? Então, temos que fazer a prática da compaixão, a prática do perdão. Perdão que é muito importante na nossa vida. Né? Todos nós temos algo a perdoar. Não, não é dizer, olha, eu não tenho ninguém para perdoar. Tem sim. Todos nós temos um perdão a ceder. Né? Então, é desenvolver a empatia, o amor ao próximo. Né? Esses são os ensinamentos que nos revela, nos reverte para a resignação. Né? Então, até mesmo aqueles que nos magoam, aqueles que nos trazem mágoas, nós precisamos perdoar esta situação, não é verdade? Por quê? Porque isso indica, agindo desta forma, com a compaixão e o perdão, a maturidade espiritual, a maturidade espiritual que você adquiriu, né? E a nossa consistência em ações diárias, né? Ter ações consistentes, aonde a espiritualidade não se resume em grandes feitos, né? Olha bem, grandes feitos, mas fazer coisas rotineiras, coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, uma coisa muito importante que nós sempre colocamos aqui, a oração. Orar várias vezes ao dia, agradecendo aquilo que Jesus está nos proporcionando. Né? Pedir, através dessas orações, durante o dia, que perdoe aquele irmão que se desfez de você. Né? Então, é através de pequenos gestos que vai se construindo uma espiritualidade salutar, uma espiritualidade realizada no bem e no amor, né? E a nossa conexão interior com nós mesmos, né? É dedicar momentos diários para elevar os nossos pensamentos, né? Momentos diários onde a gente possa agradecer tudo de bom que estamos passando, né? Tudo de bom que a gente está tendo naquele momento, através, olha lá, através de uma oração, a meditação ou da contemplação. Olha bem, contemplação da natureza. Importantíssimo isso, né? A gente estar de frente a uma bela paisagem, desfrutando daquele momento, aquela energia, né? Porque a paisagem renova nossas energias, né? São bons fluidos, fluidos que nos fortalecem, né? Então, nós precisamos fazer essas ações no nosso dia a dia. Para quê? Para que a gente possa trilhar caminhos de perfeição, né? E a resignação que nós citamos e falamos, né? É a nossa capacidade, olha, é a nossa capacidade de aceitar com serenidade as adversidades da vontade divina. Saber o que Jesus tem preparado para nós, né? Transformando o nosso sofrimento, olha bem, transformando o nosso sofrimento em oportunidade. Né? Por quê? A gente sabe que não existe vitória se não tiver luta, não é? Então, sofrimento são as oportunidades que o nosso querido Mestre Jesus nos coloca, né? Trazendo para nós o nosso crescimento, a nossa evolução, longe de passividade e de fraqueza. É uma força que nós criamos no nosso interior
que a aceitação consciente da nossa condição, né? O maior e o mais perfeito, o exemplo de resignação que nós conhecemos, né? Quem poderia responder isso para nós? Está na vida de Jesus, né? É o maior exemplo de resignação que nós temos em nosso caminho. E o grande momento desta resignação que Jesus nos demonstrou foi no Monte das Oliveiras, momentos antes de ser preso, sabendo de todo o sofrimento que ele passaria, sabendo, Jesus, neste momento, orou a Deus Pai, né? E disse a seguinte frase: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 42. Então, ele demonstra, neste momento, a sua submissão voluntária. Ele foi voluntário, submisso, com amor aos desígnios de Deus Pai, né? Mesmo diante da dor que ele conhecia que ele passaria. Ele aceitou humildemente isso tudo. Então, este é um grande momento de Jesus, né? E tem o outro momento também de Jesus, que é no Sermão da Montanha, né? No Sermão da Montanha, Jesus consola os que sofrem, ensinando que a resignação diante das provações é o caminho para a paz interior, é o seu momento de reflexão. Então, olha, as provações é o caminho para a paz interior. Jesus disse aquela frase: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Né? Então vejam que e na história nós temos mais duas grandes figuras que eu vou comentar aqui para vocês terem uma ideia do tamanho da resignação, né? Duas grandes figuras que demonstraram essa virtude de resignação, né? Uma delas, citamos aí outro dia aí, ó, Nelson Mandela, né? Grande exemplo de resignação. Mandela passou 27 anos na prisão. Ele exemplificou uma resignação ativa e transformadora. E, em vez de consumir-se pelo ódio e pela revolta, aceitou o longo período de confinamento e transformou em um momento de reflexão e preparação. Ele se preparou nesses 27 anos para perdoar e unir o seu país. E foi um grande vitorioso, que nós sabemos todos disso. Uniu o seu país, reconstruiu o país, né? Foi um grande exemplo, né? Então vejam que ele não ficou parado na prisão. Ele trabalhou a sua espiritualidade, a sua mente, e se resignou perante os desígnios de Jesus, né? Outro caso também que muito forte de exemplo, Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe foi um sacerdote católico polonês, na Segunda Guerra Mundial. E num campo de concentração em Auschwitz, ele se ofereceu voluntariamente a sua vida em troca da vida de um outro prisioneiro. Este prisioneiro era pai de família, que havia sido condenado à morte. Ele se ofereceu para ser sacrificado em lugar desse pai de família, né? E ele enfrentou essa execução com extrema serenidade, resignação, consolando os outros prisioneiros, não é?
até o seu último momento. Então vejam que exemplos de resignação nós temos, né? Então, o que nós precisamos ser? Nós precisamos ser conscientes, ter a chave para nós alcançarmos a nossa melhor versão, né? É em busca da nossa melhor versão que nós estamos, do nosso legado, através das nossas ações diárias, dos valores e das obras, né? Que são realmente o que perduram. Né? As nossas ações, os nossos valores, as nossas obras. É o que perdura, né? Desafiando o tempo e construindo, olha bem, construindo a nossa essência duradoura. Né? Então, refletir sobre a evolução do ser e o legado que deixamos é uma busca essencial a todos nós para aprofundar essa jornada de autoconhecimento e construção pessoal. Esse é o grande objetivo nosso, através da nossa resignação. Né? Então, explorar como o impacto das nossas ações ressoa nas gerações futuras. Temos que pensar isso e refletir sobre isso. Tá? Se hoje nós agimos resignados, o que reflete isso nas futuras gerações? Vejam os exemplos que eu citei: Jesus, Mandela e o sacerdote Kolbe. Né? Então, espiritualidade e evolução aborda a vida com um propósito, aborda a vida com um propósito contínuo, progresso contínuo de aperfeiçoamento. Nós temos que nos aperfeiçoar, nós temos que, através dos estudos, analisar os princípios. E, principalmente, uma coisa muito importante que me veio agora, né? Não é só ler e falar, tomei conhecimento. Não, tem que ler, conhecer e praticar. Ler, conhecer e praticar. Aquele que ler sobre o bem, sobre o amor e sobre a paz que ele pode conquistar, ele está evoluindo, ele está exercendo essa prática, ele tem um caminho muito de sabedoria, examina a construção do legado que está deixando, através das relações e do conhecimento, não é? As relações e os conhecimentos que sejam estabelecidos é um tema central para nossas reflexões, né? E para a nossa transformação pessoal. A nossa transformação pessoal. Esse é o ponto importantíssimo da nossa lição de hoje. Nos resignar, nos transformar e caminhar em evolução espiritual. Esse é o nosso grande compromisso com o nosso Mestre Jesus. Que ele nos abençoe. Passo agora ao nosso amigo Davidson, que ele vai fazer as considerações. Você me fez lembrar, no final da sua fala. Bom, primeiramente, uma ótima noite a todos. Você me fez lembrar que tempos difíceis fazem homens fortes, líderes fortes, que acabam gerando tempos fáceis que geram homens fracos, líderes fracos. Portanto, tanto Mandela quanto esse sacerdote ficou conhecidíssimo, né, na Segunda Guerra Mundial. Atos de coragem. Pois é, mas vamos lá. Olha, o texto atribuído ao Espírito da Verdade, esse texto, ele enfatiza a resignação diante das provas, o valor do trabalho, do esforço, a esperança, a importância da esperança, o auxílio ao próximo e o aperfeiçoamento moral contínuo. Contínuo depende de uma disciplina nossa, ok? De realmente estar se esforçando para fazer, nem que seja 1 milímetro por dia. E o texto afirma que nenhum sofrimento, nenhum esforço é inútil. E que o ser humano ele está sendo
preparado para um destino superior. Olha que interessante. Preparado. Nós estamos sendo preparados para um destino superior. Sempre estamos sendo preparados. Por quê? Aqui é uma escola, um hospital e uma prisão. Nós estamos aqui aprendendo continuamente, ok? Se curando, e quando a gente se cura, amplia a consciência também, fica mais fácil aprender, e se liberta de prisões mentais, ingenuidades, ignorância, obsessores. Portanto, a dica a partir de agora é não gerar inimigos, irmãos. Façam de tudo para não gerar inimigo, porque senão fica nessa e impede o nosso desenvolvimento. Tem muita gente aí presa mentalmente devido ao obsessor. Podemos interpretar esse texto também como uma mensagem de crescimento da consciência, como? Através das dificuldades. Essa é a pedagogia divina, de Deus. Eu falo pedagogia, é a forma que Deus nos ensina. Lógico, o ideal seria através do amor, da sabedoria, mas isso é um plano C que Deus usa. Fala o plano B, o plano C, porque já tentou via amor, tentou via sabedoria, várias reencarnações, e o ser humano está ali, né? Eu quero curtir a vida, eu quero conforto. E o conforto faz a gente decair nas virtudes. O conforto é um perigo. O texto ele passa a questão ali das provas dos ricos, milionários. Então, olha, veja bem, a dificuldade é um plano B ou plano C. Por favor, eu estou sugerindo. É a forma que Deus nos ensina. Por quê? Somos teimosos? Sim. Talvez hoje não, mas fomos. Somos, estamos, ou melhor, vamos dizer, estamos teimosos. Mas, olha, a dor não é vista apenas como sofrimento, mas o texto deixa claro como uma oportunidade de transformação interior. As pessoas vão para a academia, tal, investindo na estética, alguns na saúde, mas a maior parte na estética, e esquecem do interior. É o interior, vocês me entendem. O convite à resignação não significa impassividade, mas uma aceitação consciente da realidade para que nós possamos evoluir espiritualmente. Espiritualmente. A imagem do jardineiro divino cultivando a alma sugere que existe um desenvolvimento interno que muitas vezes ocorre silenciosamente. Ele deixa claro. Você, de repente, você faz melhorias que você não percebe. Eu costumo dizer, aqui bem entre nós, ainda bem, quando eu conheço uma pessoa nova, eu estou conhecendo pela primeira, estou conhecendo, enfim, uma pessoa, eu costumo dizer, ainda bem que você está me conhecendo hoje. Eu não gostaria que você me conhecesse há 40 anos atrás, porque eu tinha um bocado de defeitos que a vida foi propiciando, foi saindo. Lógico, viemos para cá. Se nós olharmos aí há 30, 20 anos, os mais novos, 10 anos atrás, cara, com o maior respeito. Pô, eu fiz progressos. E alguns nem eu percebi, sincero, que não foi bem um esforço meu. Lógico, teve ali talvez uma pequena contribuição, uma receptividade, mas um esforço muito maior do meu anjo da guarda, uma ajuda, portanto, de Deus, de Jesus, uma ajuda de toda essa estrutura que é montada para a gente evoluir, e muitos de nós não agradecemos. Vocês pararam para pensar? É uma organização, é uma empresa que nos acompanha individualmente, cada um dos seres habitantes do planeta Terra, mais de 8 bi. Então, imagina quantos espíritos acompanhando. Nós carregamos uma empresa, nós somos aí empreendedores humanos, podemos dizer, porque olha o investimento que ocorre em cima de nós, e muitos não agradecem. Portanto, se a gente parar para prestar, e é interessante prestar atenção, consultar quem está ao nosso redor. Tem certos fatos que as pessoas não esquecem. Falam, olha, você há 20 anos atrás era assim, era assado. O trabalho cotidiano, ele deixa claro, é entendido aí como um instrumento de amadurecimento. Amadurecimento do quê? Da personalidade, do espírito, consequentemente. O objetivo final seria, que é,
a expansão da consciência seria, será, e a aproximação do ser humano da sua dimensão mais elevada. Está em Jeremias, precisaria relembrar aqui o versículo, mas algo que eu guardei, tá? Que precisaria até ver, vai ser com a minha linguagem, tá? Que ele pergunta, isto é para sempre? Se não for, não vale a pena. Olha que legal, está em Jeremias. No manual do proprietário, que é a Bíblia, está tudo. Mas a gente entra funcionando sem ler o manual do proprietário. É coisa de latino e de outras culturas também, né? Compra lá o micro-ondas. O micro-ondas não é, por favor, não é aconselhável, porque altera a estrutura molecular da comida. Que em casa eu cortei, estou procurando distribuir. Mas eu digo, você compra lá um equipamento e não lê o manual do proprietário, já vai ligando a tomada e apertando o botãozinho. Tem que ler o manual. Mas o latino tem um pouquinho de preguiça, ele quer ganhar tempo. Não estou dizendo que sempre é preguiça, ele quer ganhar tempo, ele quer tudo para ontem, o latino moderninho, o moderninho, ele quer tudo para anteontem. Já estão pedindo para o mês anterior, talvez, olha, eu quero para o ano passado. Então vai ter que arrumar um turno de tempo para essa turma. Então, olha a pergunta de Jeremias. Isto é para sempre? Aqui com as minhas palavras. Se não for para sempre, se não for imperecível, em outras palavras, não vale a pena, eu não quero. Olha que interessante, hein? Fazer essa pergunta, né? É muito bom, né? Então, olha, analisando sob a ótica, vamos lá, das características, das forças humanas e da construção de significado, vamos analisar. O texto ele traz uma dica de resiliência, uma sugestão. Está lá, continuar trabalhando e recomeçando apesar das dificuldades. Isso é resiliência, está na última moda, todo mundo comentando, período de grandes mudanças, a gente tem que se adaptar. Se entrega um limão, transforma em limonada, a tal da resiliência. E aí eu tenho que contar, deixa eu ficar de olho aqui no horário, tá? Eu tenho que contar o caso do Daniel O'Connell. Ele é conhecido como libertador da Irlanda. E a Irlanda vai precisar de libertação atual, hein? Porque eles estão com problemas lá atuais, muçulmanos, fazendo paralisações, enfim. É um problema enorme da Europa nos dias atuais, mas enfim. Mas esse Daniel O'Connell, ele nasceu no século XVIII e morreu no século XIX. Ele é conhecido como libertador da Irlanda. Tem uma estátua na rua principal de Dublin. E, inclusive, a rua principal lá está no nome dele, de Dublin, onde está essa estátua, Daniel O'Connell. Ele foi libertador como? Na época, os conflitos entre católicos e protestantes eram enormes. Basta ver a noite de São Bartolomeu, que os católicos mataram naquela noite, é o número que passam, ou enfim, naquela noite, mesmo nos dias seguintes, por volta de 3.000 parisenses. Foi uma reunião que eles aproveitaram, estavam todas as lideranças protestantes em Paris, e foi a noite de São Bartolomeu, vale a pena ler. Bom, mas só, de alguma forma, vamos para a Irlanda. Naquela época, os católicos tinham sido privados de direitos, direitos políticos e civis. E ele libertou. Só que antes de libertar, ele foi perseguido, foi foragido e ficou ali, portanto, como fugitivo, pensando em não teimar, em não persistir, em desistir. Até que ele viu uma formiguinha carregando uma folha 10 vezes maior do que ele. Imagine, ele estava ali foragido, ele viu uma formiguinha carregando uma folha. Imagina aquela formiguinha 10 vezes maior do que a própria formiguinha. Ele ficou observando, aí a formiguinha parou na porta do formigueiro, a folha não entrava. Ela sobe por um intervalo de tempo, ele pensou que a formiguinha tinha desistido, a formiguinha volta com alguns amiguinhos, coleguinhas, e dividem a folha em pequenos pedaços e abastece o formigueiro, porque a formiga ela se prepara para o inverno. Ela se prepara para o inverno. Tem muita gente que não se prepara para o inverno. Vocês me entendem? Situações que possam vir, crises e tudo. Tem gente que fica ali, não planeja o futurinho, não é se preocupar. Bom, mas aí, por que eu estou contando isso? A natureza traz exemplos de esforços, de resiliência. A natureza, está tudo na natureza, é uma escola. E aí eu tenho que contar dos caranguejos. Eu tenho que contar porque
Quem já acompanhou uma pesca de caranguejo, é interessante, eles vão com baldes, todos eles, de 5 litros, e você imagina aquele balde de 5 litros, eles colocam 40 caranguejos dentro daquele balde de 5 litros. E deixa o balde fora ali do mangue, fora do lodo, deixa ele fora e não se preocupam que os caranguejos vão fugir. E não precisa se preocupar, porque o caranguejo ele começa a subir o balde, os que estão lá embaixo puxam ele de volta. Então nenhum caranguejo consegue fugir. Então os pescadores enchem de balde, deixam tudo lá, nenhum foge. Olha que interessante. O que eu estou querendo dizer através disso? Nós temos que prestar no ambiente, prestar atenção no meio que a gente vive, se tem gente puxando a gente para baixo. Uhum. Vocês me entendem? Pessoas negativas, pessimistas. Levanta a cabeça e vence. Se você veio, prometeu na erraticidade que ia realizar, colocar em prática. Isso que nós estamos estudando aqui, todos nós já estudamos aí no meio protestante, católico, nós estamos carecas de saber tudo isso, todos nós. Tanto o plano espiritual quanto nós aqui, todos nós estamos sabendo. Agora falta prática, nós prometemos, aí fica lá, a gente sobe o baldinho. Não tem sentido. Então, olha, mostra o texto, esperança, acreditar que os esforços presentes, produzirão frutos no futuro. E traz também um propósito de vida, compreender que o sofrimento pode ter um significado e gerar crescimento. Olha que interessante, texto muito completo. E altruísmo, a importância do altruísmo, contrário de egoísmo, assistir os irmãos, que além de melhorar a caderneta de poupança divina, uma vez que nós estamos em débito nela, fortalece o bem-estar psicológico e os relacionamentos. É incrível quando você pratica uma caridade. E lembrando, dia 19 de julho deveria ser comemorado no Brasil o Dia da Caridade. Eu estou divulgando, espero que vocês divulguem, eu vou mandar nos grupos, para a gente lembrar esse dia, divulguem, compartilhem, nós estamos no Brasil, pátria do Evangelho, tem um dia que se comemora a caridade, e as pessoas não comemoram o dia de tudo, e não comemoram, dia da pesca, comemoram de tudo. E a perseverança, seguir adiante, mesmo diante de limitações e adversidades. Está aí, tá? Essa importância de se esforçar. Tem muito sentido a ideia de que pessoas que encontram significado em suas lutas costumam suportar melhor e desenvolver maior, suportar essas provas e desenvolver maior o equilíbrio emocional. Olha que legal, né? Portanto, fica claro no texto o valor do trabalho honesto e diligente. Fica bem claro. Necessidade, portanto, de perseverança nas provações, estou sendo repetitivo, e a confiança em Deus durante os sofrimentos. Confiar em Deus quando tudo está indo bem, né? Amor ao próximo e serviço aos necessitados. Eu estou reforçando. Portanto, vamos trazer aqui algumas passagens bíblicas. Está lá em Romanos. A tribulação produz perseverança. Tempos não fáceis provocam homens fortes. Tempos difíceis provocam homens fortes. Está em Tiago, as provações aperfeiçoam a fé. Então, tudo está redondinho para a gente progredir. Está em Gálatas, não desanimar de fazer o bem. Nós só temos que agradecer tudo que Deus tem feito por nós. Tudo que está acontecendo conosco nesse momento é para a gente melhorar. Portanto, não tem sentido eu não agradecer. Portanto, eu desejo aí uma semana de muito agradecimento. Divulguem a prática da caridade, e dia 19 de julho, compartilhe, tudo bem? Não custa nada, é apertar o dedinho, é simples. Aperta o dedinho e manda, compartilha. Nós agradecemos. Que Deus abençoe a todos. Vamos então passar a palavra do André, trazendo a mensagem do doutor Deolindo. André, você tem a palavra, André. Obrigado, Antimar. Bem, boa noite a todos também. Bem, o estudo foi bem explicado, né? As necessidades da qual nós temos de exercitar o bem, olhar para o próximo, sem analisá-lo, sem, assim, querer algo em troca, né? Procurando
sempre, né, dar o melhor de si em tudo, assim que você vai fazer. E propagando, lógico, esses ensinamentos que Jesus aí nos deixou. Então, eu estudo um texto importante que assim nos motiva a caminharmos sempre fortalecidos, né? E as necessidades ou as dificuldades, desculpa, a palavra correta é dificuldades, da qual passamos, são necessárias justamente para nos testar e para nos impulsionar para que continuemos sempre caminhando para frente, né? Nunca paremos e sequer olhemos para trás, porque se assim fizermos, é sinal de que nada aprendemos. Estamos nessa nova etapa reencarnatória realmente para aprender algo de novo, né? Porque por muito já passamos, por muito já acertamos, mas por mais ainda nós erramos. Então são tempos novos, onde com toda essa liberdade religiosa que se tem, e principalmente essa maravilha da qual o Espírito Verdade nos trouxe, que Jesus assim já havia dito, que é a terceira revelação, que é o Espiritismo, né, determinado aí por Kardec, né, com que assim nos trouxe uma visão ampla das nossas necessidades espirituais, desde o início, meio, né, não vou dizer fim porque não tem fim, e vou dizer então da continuidade, né, de aprendizado constante e de trabalho, está cada vez mais balsâmico, voltado para o nosso próximo. Então, essa é a necessidade da qual temos. Que possamos refletir em tudo isto, né, e assim nos iluminemos a cada dia, né, através da oração, através das atitudes da qual temos, através do relacionamento, da qual nos colocamos perante nosso próximo, pela forma do qual estimamos aqueles que nos estimam e também aqueles que não nos estimam, que possamos trazer sempre para o nosso lar o melhor da qual temos, não só das coisas materiais, mas principalmente do espiritual, que faz com que a harmonia e a paz ali se encontre e o lar da qual assim tem essa predominância, um lar feliz, mas ao mesmo tempo um lar fortalecido pela luz divina que ali prevalece e da qual aqueles que dali convivem, né, ao saírem para o seu trabalho, ao saírem para os seus afazeres, independente do que quer que seja, leva contigo exemplos de amor e de bondade, leva contigo exemplos de determinação na sua vida e principalmente daquela persistência da qual sempre coloca para que o bem assim predomine, independente da dificuldade da qual assim tenha, né? E muitas das vezes dá muito mais de ti do que qualquer um imagina, mas infelizmente ainda muito mal interpretados são. Mas isso também não tem valor, porque o importante é aquilo que fazemos, não aquilo que os outros falam ou pensam de nós. Então, nessa linha de raciocínio simples, né? Quero pedir a Deus, a Jesus, pedir a Bezerra, a todos esses nossos irmãos da espiritualidade maior, e na noite de hoje traga
assim todos os benefícios que necessários se fazem a todos os necessitados, para aqueles que estão ligados nessa egrégora espiritual da qual constituímos, onde tem muita luz, muito amor, muita paz, muitos fluidos curadores, muitos irmãos da luz dividindo o mesmo espaço, da qual se faz presente em nossos lares, ou até mesmo em lares vizinhos ao nosso, que estão necessitados. Então, olha a importância daquilo que estamos a realizar. A paz sempre predomina. E esses fluidos curadores que Bezerra, assim, está nesse momento distribuindo, envolva a todos, trazendo, sim, o bálsamo que consola, que alivia e que cura. Porque esse nosso irmão maior é incansável no seu trabalho, voltado à prática do amor e da caridade. Então, assim que Jesus estejais sempre na mente e no coração de cada um de vocês. E assim seja, né? Receba a nossa gratidão, doutor Deolindo, por energia, pela forma que nos colocou, né? Então, o nosso fortalecimento, a nossa caminhada, receba esse nosso carinho e sempre nos traz, através da permissão do nosso Mestre Jesus, a energia, a luz, para a gente superar as nossas dificuldades. Que Jesus abençoe e ilumine esta equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, inclusive sua, Dr. Deolindo, que nos traz conforto em todos os nossos momentos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Que assim seja, né? Muito bem. Nós vamos então agradecer a Jesus e pedir a Ele que abençoe e ilumine a todos os nossos irmãos com os nomes aí no nosso grupo, presentes no nosso encontro, que sejam iluminados e abençoados pela sua paz, pelo seu amor, né? E que vamos lhe dirigir a prece de Cáritas, em gratidão a essa noite maravilhosa e esse ensinamento que tivemos. E a prece de Cáritas hoje, a Maria do Carmo fará para nós. Maria do Carmo, por favor. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, induzi o culpado ao arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar toda a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso,
a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Muito bom, né? Uma noite maravilhosa. Nós somos envolvidos numa paz interior muito grande, né? Vamos agradecer a Jesus, pedir a Ele que nos reconforte nesta noite, que traga o amor dele, o carinho para a gente ser fortalecido. Que essa paz esteja com todos nós. Que assim seja, né? Uma boa noite a todos, uma boa semana. Quem eu vejo sábado, até sábado.